Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um podcast Tirei do Texto. E hoje nós estamos com duas visitas, dois convidados aqui, jovens. Aproveitando que semana passada a gente teve aqui o Frei Lori e o Samuel nos falando sobre vocações, que este mês de agosto é voltado às vocações da nossa Igreja Católica. Então, como o Frei Lori na outra semana falou, quem não assistiu ainda a conversa, volte aí um pouquinho e assista, ficou muito legal o nosso bate-papo aqui. O Frei Lori falou que no último domingo do mês de agosto, as vocações elas são voltadas para o pessoal leigo, né? Então, toda a comunidade, lideranças, movimentos, todas as pessoas que ajudam a igreja de um certo modo, eles é dedicado a essas pessoas o domingo. E hoje, como eu já falei no começo, temos aqui dois jovens que são pessoas que estão dedicadas à nossa igreja, pessoas que estão começando essa caminhada e tendo muito valor agregado, posso dizer assim. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui, quer dizer, só vou dar o nome, eles vão se apresentar, né? Joaquim e Diego. Prazer, guris, muito bom ter vocês aqui. Para nós trocar essa ideia aí, falar, né, sobre a nossa igreja, sobre a juventude, né, envolvida na igreja. Eu queria começar com vocês, assim, só que antes, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e se inscrevam no canal. A gente está com bastante visualização, graças a Deus, nos nossos vídeos e pouca inscrição. Então, a inscrição e as curtidas nos dão mais engajamento, né? O algoritmo nos leva para mais pessoas o nosso conteúdo. Então, fiquem à vontade para se apresentarem e dar esse start aqui no nosso bate-papo. Quem começa? Vou primeiro, sou mais velho, né, um pouquinho, né? Primeiro, queria te agradecer, então, né, dado pela oportunidade de estar aqui. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, falar de Deus é um privilégio, né? E, ao mesmo tempo, isso nos leva a uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. E ter recebido esse convite junto com o Joca, que é meu amigo aí de um tempo já, a gente ter recebido esse convite foi algo muito especial e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente sabia que mesmo jovens a gente consegue fazer um pouco do que Deus nos pede, de levar o nome de Cristo a outras pessoas. Saber que a gente consegue fazer isso de certa forma, né? É um prazer muito grande, né? E foi um pedido dele, né? Ir de anunciar a todas as criaturas. Exatamente, por né? todos os cantos. Sem distinguir idade nem nada. Exatamente. Só dando ali por vocação, pelo chamado dele, né? Não sei se eu começo muito me apresentando. Ainda estou estudando no Colégio Franciscano Espírito Santo. Estou no segundo do ensino médio. Meio vermelho, tirei o siso sexta-feira. Não estou falando direito, mas estamos aí, né? E vindo de uma caminhada, que o Diego já terminou com a primeira turma de catequese. Ainda estou terminando com a minha, mas logo ali já terminamos. Isso aí. Mas antes da gente dar continuidade, né, eu tenho que aqui destacar os nossos apoiadores, que, cara, graças a esses caras aí é que a gente mantém esse canal aqui no ar, né? Então, Sam, cafés e máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações no 5399715205. Shopping das Baterias, especialidade em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Os telefones, o Shopping das Baterias, é o 3241-5689 e o 539-9704-1818. O Shopping das Baterias faz parte do grupo Batistella. Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa, preço, qualidade e o melhor atendimento. A Pizarro fica ali na Avenida Tupi Silveira, 1569, e os telefones é o 53-3311-2775 ou pelo 53-984-2658-23. Então, guris, vou começar com vocês falando, como o Joca já deu início ali, né? Vocês hoje são catequistas lá na escola onde vocês estudam, né? E, desculpa, quantos anos você tá, Diego? Pra vocês eu posso perguntar, porque vocês são mais jovens que eu. Eu tô com 18, né? E tu, Joca? 16. Cara, como é que começou, assim, essa tua caminhada, né? Lá atrás, tu vem de família católica, tu não vem, tu foi descobrindo aos poucos, foi a escola que ajudou esse processo? Cara, essa caminhada, então, ela é de toda uma vida, assim, né? A minha família, ela é católica, os meus pais são católicos, mas na minha infância, a gente tinha um convívio, sim, com as coisas da igreja, enfim, até por eu estudar no colégio católico, né? Eu também estudo no
no Colégio Franciscano Espírito Santo. Até por causa disso a gente tinha, sim, convívio com a religião. Mas a gente não praticava da maneira que é ideal e que hoje a gente acredita e que a gente segue da melhor forma possível. Né? Mas... Então o nosso convívio ele era meio frio, ele era morno. Né? E no colégio, sempre que tinha alguma apresentação, tinha alguma missa festiva, meus pais sempre me incentivavam a participar. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu fui convidado a fazer parte do movimento Eterna Semente. Foi... E aí esse convite surgiu, assim, mais ou menos em paralelo, quando chegou a minha idade de fazer catequese, com 9, 10 anos. E aí no colégio, o colégio sempre ofereceu, né, a formação catequética, e aí os meus colegas, quase todos foram pra catequese, e foram pro Eterna. E eu tinha preguiça de fazer catequese na época, né? Eu estudava de tarde ainda, e as aulas eram de manhã, era 9, 10 horas. E eu, muito preguiçoso, tinha preguiça de ir e não fiz catequese, fiz só o Eterna. E aí, durante os primeiros anos ali da minha caminhada no Eterna, quando eu tinha 10, 11, 12... Não ter catequese não era uma coisa que me incomodava, porque eu não entendia direito o que era realmente, né? E os meus pais também, eles não tinham feito catequese, então nenhum deles comungava na missa. Então, e eu também não, só que pra mim isso não era um incômodo, um problema. E aí, aconteceu uma coisa na minha família, um problema, né, bem grande, que foi durante a pandemia. O meu pai, ele teve muito doente. A gente foi... afetados pelo Covid, né? A gente foi contaminado. E aí o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito forte, uma pessoa muito saudável, assim, sem nenhuma doença. E aí... Só que o Covid, ele não tinha muita regra, assim, né? Ele acabava atacando quem fosse. E aí meu pai acabou ficando muito mal com essa doença, realmente. Ele teve 75% do pulmão afetado, né? Uma porcentagem muito grande, 1,5 pulmão. E aí a gente ficou muito abalado. E aí eu lembro que na época, quem mais me deu forças pra me sustentar, né? Porque foi assim, ó, o meu pai teve que ir pra Porto Alegre, quando ele começou a piorar. E a minha mãe foi junto com ele, na ambulância, e ficou lá no hospital junto com ele, onde ele estava internado. E aí na minha casa ficou eu e meu irmão. Eu tinha 14 anos, mais ou menos. Teu irmão mais velho que tu? Meu irmão pequeno. Hoje ele tem 11 anos, então na época ele era criança, né? Sim, sim. E aí algumas primas, algumas tias ficavam reparando a gente. Só que como a gente estava contaminado com Covid, a gente não queria que elas pegassem também. Então foi uma coisa muito difícil, porque eu era uma criança, né? E tava sozinho em casa. Com outra criança menor ainda. Com uma criança menor ainda, sempre reparado. Nunca precisei fazer comida, por exemplo. A gente sempre recebia as coisas assim, mas era diferente, né? Ainda mais por estar passando por um momento tão difícil e sem o contato com os meus pais, que são as principais pessoas na vida de uma criança, né? E aí os meus amigos que eu tinha feito no movimento no Eterna Semente, que hoje são os nossos colegas meus do Joca de grupo no Nazaré, eles na época eram meus colegas apenas do Eterna, né? E eles me deram uma força muito grande e eles estimularam a minha fé cada vez mais. E aí... vários amigos dos meus pais, inclusive os tios do movimento, né? Eles se uniram em oração para que meu pai conseguisse se recuperar. E os meus amigos sempre falando comigo, em constante contato junto comigo para me colocar para cima, né? Para não deixar que eu me abalasse tanto. E aí isso foi fundamental para mim. E aí quando aconteceu isso, meu pai se recuperou, graças a Deus. Hoje ele não ficou com nenhuma sequela do Covid. Foi uma maravilha, assim. Foi uma bênção, um grande milagre na nossa vida. E aí foi um estalo na minha fé, fez como se fosse um despertar. Aí eu posso dizer que aí sim eu passei a me considerar maduro na minha fé, porque eu comecei a entender as coisas que eu acreditava. E aí a minha necessidade de entender mais, de ir atrás, e aí, consequentemente, de buscar a Eucaristia, ela se tornou algo muito presente na minha vida. E como aí eu podia ver todo mundo comungando, todo mundo buscando Jesus e se sentindo ainda melhor quando encontrava ele na Eucaristia, eu fui atrás. E aí eu me inscrevi na catequese da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E aí foi um caminho que eu acho que qualquer pessoa que tu chamasse aqui pra falar sobre catequese ia te dar um relato muito parecido, que fez quando era criança e depois que despertou pra fé começou a desenvolver. E eu não foi bem na idade que despertei, né? Então, como já não tinha turma de catequese pra minha idade, que era 14, 15 anos, eu entrei numa turma de crisma. E aí, nessa preparação, eu recebi a primeira Eucaristia e o Crisma juntos. E aí foi algo assim, foi algo mágico. A minha turma, ela era ótima, a minha catequista era ótima, era Maria Clara, não sei se tu conhece.
Sim, sim, sim. Maravilhosa, Aham, lá da Conceição, minha turma era incrível e a gente recebeu os sacramentos juntos. E aí, nesse meio tempo também eu fiz o Nazaré, para quem não sabe, é um curso parecido com o Eterna, só que para jovens de 14 a 17 anos, né? E aí, pra mim também foi uma virada de chave muito grande, onde eu consegui reencontrar esses grandes amigos, consegui encontrar um grupo onde eu me senti em casa e me sinto até hoje, e fazer grandes amigos, inclusive o Joca. O Joaquim. Cara, não sei se eu vou dar um pequeno relato meu, assim, de catequese. Talvez deixe vocês mais confortáveis. Eu fiz com 21. E bem isso aí. Eu estudei no São Benedito. Na época era até o 4º ano só. Aí eu estudei no 1º, 4º ano. E aí eu fazia... Era pra eu ter feito catequese ali na catedral, né? E, cara, eu fiz, acho que, sei lá, uns 3 anos de catequese. Só que fazia meio ano um ano, meio ano outro ano, meio ano, Sim, entendeu? não adiantava Nunca terminava. muito. Aí depois eu fui pro Espírito Santo. Aí estudei lá no Espírito Santo até, eu acho que o 8º ano, 7º ano, não me lembro agora. E também, aí eu fui pra Conceição. Sim. Aí é a mesma coisa. Fazia um ano, né? É que eu não, cara, eu sempre acreditei em Jesus Cristo, sempre acreditei em Deus, mas eu não tinha uma fé madura, né? Ao mesmo tempo que eu acreditava em Jesus Cristo, em Deus, e gostava da Igreja Católica, eu procurava outros recursos, né? Procurava outras religiões, procurava outras coisas. Sim. Aí o Emaús, quando eu fiz com 21 anos, que a ficha caiu no meu colo, assim, de paraquedas, né? Eu já tinha mais ou menos uma noção do que era um curso da Igreja Católica. E, cara, só pra você ter uma noção, sabe o que me motivava, assim, pra querer fazer o Emaús? Eu não sabia nada do que era, né? Nem de quanto tempo ficava lá dentro, nada. Mas eu achava muito legal a cruzinha que a galera usava na época. E eu assim, cara, eu quero fazer só pra ganhar uma cruzinha dessa, não sei o que. Deve ser bom, né? Que daí eu perguntava pras pessoas assim, cara, como é que faz pra ganhar essa cruzinha? Ah, acho que tem que fazer Emaús, não sei o que. Eu, cara, eu quero fazer Emaús só pra ganhar essa cruzinha. Acho que isso aí eu nunca falei, cara. Normalmente, quando a gente entra em algum movimento, assim, faz algum curso, normalmente é mais pela curiosidade. Exatamente. Dificilmente é buscando, ainda mais quando é o primeiro, né? Dificilmente é buscando, eu quero amadurecer na minha fé, quero conhecer amigos em Cristo. Quase nunca é assim, né? Quase sempre é pela curiosidade. Exatamente. Momento, e eu, cara, por incrível que pareça, o meu ciclo de amizades, porque eu fiz, com 21, já tinha saído da escola já há muito tempo, já tinha me formado, tudo, né? E o meu ciclo de amizade das pessoas que andavam na época, cara, ninguém nunca tinha feito. Sim. E eu fui lá de louco, fiz. Conheci, acho que 2 pessoas só do meu curso. Um tinha sido meu colega, o outro tinha sido colega do meu irmão. E o resto não conhecia ninguém. E aí, cara, e tô aí até hoje. Que legal. Até hoje, 28 anos, acho que faz que eu fiz Emaús. Sei lá. Mas faz bastante tempo. Pra Deus não conta a data, não né, conta, cara? não adianta, né? O que importa é a transformação. E aí, Joca? O Joca vem de berço, né? Cara, essa questão da catequese também eu fiz ali. Não, primeiro, como tu descobriu a tua caminhada? Eu sei que já vem de berço, mas como tu descobriu a tua caminhada? Bem, cresci com a família católica, o pai que veio do podcast. Cresci desde o berço, presente com Cristo, as missas e afins, vendo o pai e a mãe indo para Emaús. Vô e avó. Vô e avó, vez ou outra sendo o próprio Jesus lá dentro. Mas nunca me interessei, eu vou fazer catequese para saber, para conhecer mais. Aí o pai e a mãe me colocaram na catequese porque tinha que me pôr na catequese para fazer primeiro a Eucaristia. Fiz, tranquilo. E logo depois, acho que eu estava terminando a catequese e me veio o convite do Eterno Semente. Tu tinha quantos anos? Tinha uns 11 anos. Já tinha. Uns 11 anos. E aí eu, vou fazer um Emaús para criança, né? Fazer e entender o que pai e mãe vão fazer no final de semana, me deixam sozinho em casa. Que crime, né? Que crime. E aí eu entrei na casa encantado. Nossa, eu vou fazer que nem o pai e a mãe. A mesma coisa. Agora eu sou grande. A mesma coisa, sou grandão. E saí da casa assim, não tinha brilhado ainda, não tinha acendido essa chama. E aí chegou a pandemia. Aí tu continuou sem entender. Sem entender muito, tinha terminado a catequese, já fiz o curso, eu tava, acho que não é pra mim. Comecei a pensar que o problema era eu ali, né? Não encaixava. Aí eu comecei a procurar algumas outras religiões, outras doutrinas, vamos dizer assim. E durante a pandemia
tiveram algumas complicações, não exatamente de saúde da minha família, mas eu comecei a me afastar e afins. Mas com as orações dos meus pais, da minha família, sempre buscando que eu estivesse próximo, voltei e logo depois comecei a ver alguns colegas meus, pessoas que eu conhecia. Ah, Nazaré, bem maneiro, um curso bem legal. Interessante. Né, não é pra mim, não é pra mim. Eu já tinha na Já cabeça tinha uma que não era pra experiência, mim, não é legal. não era pra mim. Aí, isso foi 2020, ano passado. 2023, vi os meus colegas comentando Nazaré. Eu, talvez eu tenha que fazer, dar uma segunda chance. E me veio também junto o convite de ser catequista ali no colégio. Eu tava saindo do colégio, indo pra casa, a irmã Mariana chegou pra mim: Tia Joaquim, tu que é bem ativo na igreja, eu me questionando assim, inacreditável. E a cabeça aqui é um conflito, velho. Sério? E ela chegou: tu que é bem presente na igreja, não quer ser catequista? E eu: pai, irmã, vou falar com o pai e com a mãe, que ele quase, não quero, muito obrigado. Sim. Aí eu fui comentar com o pai e com a mãe, e com o vô, e com a avó, e com o tio, com a tia, com todo mundo. Aí, pra todo mundo era pra mim ser catequista, eu vou dar uma chance então. Aí eu comecei a pesquisar mais, essa curiosidade da catequese começou a me motivar um pouco, e acabou me levando a realmente fazer o Nazaré e não só ficar de canto, assim. Uhum. Aí lá na casa eu, assim, entre todos os pontos da minha vida que levaram a minha fé hoje, eu tenho que dizer que o Nazaré foi o ápice. Eu também. Até agora, que tanto a profundidade das coisas que são trabalhadas dentro do curso e a questão da família, do lar de Nazaré, que aí eu me encontrei realmente dentro da igreja. Aí que tu entendeu mesmo. E aí, depois do Nazaré, eu comecei a me cobrar cada vez mais, pensando, mas o que eu tô fazendo de catequista? Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Como assim eu tô ensinando 10 crianças sobre isso, se nem eu sei direito? Aí, dali em diante, comecei a pesquisar cada vez mais e, segundo alguns colegas, sou bastante militante da igreja. Baba, chato de curioso, né? Cara, mas o legal da gente assumir uns desafios assim é isso aí, é a busca, né? E daí tu começa a te cobrar, assim... Pra mim caiu tu tem completamente de paraquedas também, que... porque Também. eu tava saindo da catequese, da minha catequese, né? Eu ainda não era crismado, eu recém tinha feito a primeira Eucaristia e também a irmã Maria Ana nos convidou eu e uma colega minha pra gente assumir uma turma. E eles estavam trocando de catequista porque a catequista antiga deles tinha saído. E eles precisavam de um novo catequista e ela convidou a gente. Então era assim, era um convite pra dizer hoje e amanhã já assumir a turma, né? E a gente nunca tinha dado aula de catequese porque a gente recém tava se formando, né? E aí ela teve uma conversa com a gente, nos explicou, assim, que o começo, que a gente ia ser acompanhado por um outro catequista que já era mais experiente, já, né, e coisa. E aí o catequista que nos acompanhou foi vendo que a gente estava realmente preparado para aquilo, né? E aí a gente assumiu a turma que concluiu esse ano essa jornada. E aí foi muito especial, porque a gente vai aprendendo junto, né? E aí eu também não gosto de assumir um compromisso e fazer ele meia boca, assim. Gosto se é para fazer, então que seja bem feito, né? E aí a gente acabou estudando e se aprofundando ainda mais em cada encontro e na caminhada como um todo, né? E aí, quando a gente terminou a turma, assim, na missa lá da primeira Eucaristia deles, quando eles terminaram, assim, eles vieram todos nos abraçar e dizer que tinha sido muito bom, assim, foi muito gratificante, né? Foi algo que nos encheu muito de orgulho, né? Que legal. Deixa eu perguntar pra vocês, desde o primeiro episódio aqui, geralmente não, acho que 100% das pessoas já fizeram Emaús, né? Então a gente fala bastante sobre Emaús, veio os Danis aqui, que são um casal presidente, deram uma explicada pra nós sobre a sistemática, né, do movimento e tal. Depois a gente teve aqui o Bolinho, né, Bolinho, aulas de violão, que participou dos dois movimentos ativamente, e ele que encabeçou a volta do Nazaré, ele e a Carla, a esposa dele, encabeçaram, né.
Mas a gente não entrou muito a fundo, assim, né? Eu queria ter uma visão de vocês, né? O Joca já deu uma pincelada ali, que foi um choque positivo. Como é que é o Nazaré? Como é que faz para participar, para fazer o curso, no caso, né? O que vocês puderem falar, né? Sim, assim, dentro do para sigilo, né? motivar a galera que de repente se interessa em fazer, né? Quando que tem curso? Como é que faz para procurar quando tiver curso? Vocês, enfim, rede social, tá. Cara, pra fazer assim é procurar as fichas, seja nas redes sociais. A maioria dos grupos tem uma conta no Instagram, tem a conta do movimento. A gente vai publicando e vai sempre nas dioceses, paróquia, o que for, que a gente puder estar presente, a gente divulga sempre quando está se aproximando de um curso. Ano que vem vão ter mais 2, esse ano já teve. Um em cada semestre? Um em cada Provavelmente. semestre. Muito provavelmente, não tenho certeza. Sim. Não tô na coordenação para falar isso. Mas Sim, mas acredito no mínimo que sim. um vai ter. No mínimo um vai com ter. certeza. Aham. E aí é isso. Idade. Idade de 14 a 17. E o Nazaré, tipo, o Emaús é um final de semana masculino e outro feminino, ou vice-versa, né? É, o E Nazaré é misto, né? é que nem o misto. Eterna Semente. É que nem o Eterna Semente. misto, tá. É E aí lá dentro a gente vive uma experiência praticamente imersiva, né? E aí nisso é muito semelhante ao Emaús, a dinâmica, eu acredito, né? Já pode fazer Emaús, né? Hã? Já pode fazer Emaús, né? Ano que vem. Esse ano já foi. Essa... Se soubesse, tinha ter pescado, né? Essa experiência, assim, da gente estar lá focado exclusivamente pra isso. E aí, às vezes, tem uma coisa que assusta muitas pessoas, os jovens principalmente, né? Que lá dentro a gente não usa celular, a gente não leva Sim. nenhum tipo de aparelho eletrônico justamente pra gente focar nisso, né? Pra gente não se distrair. E aí isso às vezes acaba assustando quando a gente diz pra pessoa, a gente fala tudo isso aí motiva e aí diz, não pode levar celular. E a pessoa, pera aí, como assim? Passar todo Ainda final mais de semana hoje sem em dia, né? celular? Na minha mano. época já não era tanto, mas agora... Hoje em dia é uma coisa bem... Mas, eu garanto, assim, ó, que essa experiência da gente estar lá justamente pra isso, ela é muito importante. E a gente, enquanto a gente tá se preparando pra quem vai servir, né, pra quem já é do movimento, quem vai trabalhar no curso que vem, durante a nossa preparação a gente sempre pede que os cursistas, né, os jovens que vão participar, que eles não precisam entrar sabendo tudo, que eles não precisam entrar interessados, mas sim de coração aberto. Pra que tudo que a gente fale pra eles, ou quem quer que vá falar pra eles, né, tudo que seja dito lá dentro, que eles aceitem de coração aberto. Que eles não fiquem querendo duvidar ou querendo buscar... Ficar questionando na hora, ou, tipo, retraídos, né? E aí... Porque aí, assim, é difícil a gente conseguir tocar esse coração. Então, é o que a gente mais pede, né? Que quem entre não precisa entrar... por exemplo, estudar sobre a religião antes de fazer o curso. Não precisa. Entra lá e, a partir de lá, muitas portas vão se abrir pra isso, né? Então, eu recomendo pra quem quer que seja, quem é católico, quem não é católico, pra que talvez conheça, né, a nossa... O que é, por que a gente tá lá. E aí eu acho que depois que a pessoa tá lá, ela vai entender muito disso e ela vai dar razão pra todo mundo que recomenda o movimento, né? Quem não é católico, venha que vocês vão mudar de opinião. E a nossa caminhada, a nossa perseverança em grupos eu acho muito interessante também, né? Isso aí que eu ia perguntar pra vocês, não queria ter cortado, já ter cortando. Que o Joca falou que tem os grupos no Instagram. Esses grupos são formados depois que saem do curso? Isso é muito semelhante ao Emaús, né? Os grupos eles já existem. Então, quem sai do curso... E o grupo é misto também? O grupo é misto também. Quem sai do curso, quando termina, né? Normalmente na semana seguinte, todos os grupos fazem reuniões de acolhida. E aí, os jovens que estão saindo do curso, eles são convidados a visitarem todos eles para escolher um pra ficar, né? De perseverança. E aí, se precisar em 2 reuniões de acolhida, 3, visitar todos melhor pra poder continuar. E essa caminhada, ela nos permite mais intimidade, né? A gente realmente cria laços do que se fosse todo o movimento perseverando todo final de semana, porque aí a gente acaba sendo muitas pessoas e a gente não cria tanta intimidade, assim, né? A gente tem os encontros de todo o movimento, claro, mensalmente na missa e quando tem algum evento do movimento, mas semanalmente, de regra, a gente tem um encontro do grupo, e aí a gente acaba criando laços muito fortes, né? De amizade, de perseverança, porque essa caminhada junto aí dentro da igreja nos torna mais
mais fortes, né? Porque na verdade o grupo é isso aí, né, cara? A gente chama, vocês devem chamar também, o grupo de perseverança, né? Isso. É pra te perseverar. Porque é difícil, cara, continuar, seguir sozinho, né? Eu hoje faço ali o meu trabalho ali pra Cristo, né? Faço pras pessoas. Mas, cara, se eu não tivesse o meu suporte, né? Primeiro em casa, né? Com a minha esposa, com a minha família. E depois com o meu grupo. Porque, tu precisa, cara. Sozinho, assim, tu mantém... cara, aí tu imagina, assim, o sacerdote, né, cara? Que fica, tipo... mais difícil terminou ainda, a missa ali, aquele monte de gente e tal, cara, terminou tudo no apagar das luzes, o cara vai pra casa e fica só ele, né, cara? É muita oração, é muita dedicação, né? E a gente lá nos grupos, a gente tem adultos que são responsáveis pelo grupo, né? E aí, normalmente são pessoas muito especiais na nossa vida e a gente acaba criando muita admiração até. A gente tem vários adultos que participam, né? E aí, eu não sei se o Joca quer citar algum nome, mas... entre todos, tem 2 que são muito especiais pra mim no nosso grupo, que é o Pedro Chaves, que é do Emaús. Sim, Pedrinho. E o Maurício, que já esteve aqui no podcast, sim, né? E eles são... Às vezes a gente acaba estando mais próximo deles ou mais afastados, mas de qualquer forma eles sempre nos puxam, né? Principalmente pelo exemplo, né? Porque eles têm caminhadas muito bonitas, né? E eles e todos os outros adultos que servem como inspiração dentro do movimento, mas eles por estarem próximos da gente já há algum tempo são muito especiais, né? Vai falar? Cara, e isso aí que tu falou agora, quando vocês apontam alguém, assim, mais velho, assim, como testemunho, cara, isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade, né? Porque, cara, não, porque às vezes tu tá lidando, assim, com um jovem num grupo, sei lá, tu não tem a noção, né, da responsabilidade que tu tem. E muitas vezes tu pode... tá sendo ali o exemplo. Não que a gente tem que ter esse exemplo. Quem tem que ser exemplo é o Cristo, né? Sim. Mas... é um caminho, né? Tu tem que ser o reflexo de Cristo, né? Tu tem que fazer... E às vezes quando tu faz uma burrada, cara... Todos nós somos falhos, né? Mas quando tu faz alguma coisa, assim, muito grave, uma burrada... Cara, tu pode estar afastando, sei lá, 4, 5, 10 jovens da igreja por causa tua. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma frase até de efeito, dá pra dizer, né? Que a gente sempre escuta, né? Que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Exatamente. E a gente fala bastante essa frase porque a gente tem vários momentos de palestra e tudo mais, mas a gente vê no dia a dia esse exemplo, ele é mais... motiva ainda mais, né? E vocês, na idade de vocês, assim, vocês ainda estão... Como é que eu vou dizer? Tem muitas coisas do mundo, vamos dizer assim, né? Não, vamos dizer assim, não. Tem muitas coisas mundanas que vocês ainda não experimentaram e que vocês vão ser muito tentados ainda para experimentar. Então, cara, eu como pai, né, de 2 meninas pequenas ainda, tenho muita esperança em vocês. Não, sério mesmo. Assim, que responsabilidade, Joca. Viu? Não é só nós adultos que temos responsabilidade. Porque é difícil, cara, tu vendo o mundo do jeito que tá, né? Porque Jesus Cristo sempre falou, né? Que existem 2 caminhos, né? Não tem uma terceira via. É o caminho do mundo, que ele falava, e o caminho do reino dos céus, né? Sim. Então, se tu... Não tem como tu pegar, por exemplo... Eu já falei isso aqui no podcast, já falei em alguns textos também que eu fiz reflexão. Não tem como tu pegar um pouco do mundo, um pouco de Cristo e construir uma terceira via. Não existe. Entendeu? Não tem, cara. Sei lá. Trair é normal. Então, eu acredito em Cristo, tenho fé, mas eu vou trair. Não tem problema. Eu vou seguir aqui, ó. Cara, ou é ou não é, entendeu? A gente sempre fala Eu sempre gosto, eu sou muito fã dessa teoria, talvez, né? Não só uma frase, mas desse modo de pensar. E o Joca, com certeza, já ouviu falar isso outras vezes, né? Que a gente não existe uma skin de cristão. E aí, explicando, né, pro pessoal mais velho, em jogo de videogame, quando tu vai jogar uma partida e tudo mais, tu escolhe um personagem, né? E aí esse personagem, a roupa que ele veste, a gente chama de skin. E aí, não existe isso pra um católico. Por exemplo, eu não vou na missa de domingo e eu coloco uma roupa e, agora eu sou o Diego católico. Isso não existe, porque isso não é uma skin. Porque eu também sou católico no meu dia a dia, também sou católico na sala de aula, também sou católico na rua. E aí esse conjunto, né, essa formação de uma opinião, que a igreja ela não nos instrui para cada situação em específico, né? Ela nos dá uma instrução muito grande e aí a gente consegue, a partir do pensamento dela, determinar como que a gente vai agir em cada situação. E aí a gente não, como tu falou, a gente não consegue desassociar essa nossa
sou católico aqui e não sou aqui. Não, a gente verdade. tem que ser coerente, né? A gente tem que ser católico a todo momento, onde quer que a gente esteja, né? Nós mais antigos usamos a máscara do teatro grego, que é aquela quando o cara tava feliz, botava a cara bem feliz. Quando tava chorando, botava a cara chorando. É a mesma coisa. É a né? mesma coisa, só que a skin é mais moderno, tá? Vocês estão certos. Viu? A terminologia A vai troca mudando. A troca é isso aí, cara. A troca é isso aí. Joca, e... Tá, vamos ver, onde é que a gente parou? Tá, aí tu fez o Nazaré, foi convidado pra ser catequista, e quando tu foi convidado, não que tu não te achasse incapaz, mas mas chegou a botar um grilinho assim, mesmo todo mundo dizendo assim, vai lá. Cara, mesmo tendo todo o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus avós, falando, não, que precisar, tamo aí, que a irmã me convidou pra mim dar catequese sozinho. Uhum. Que não era com ninguém, não tinha nenhum acompanhamento, era só, te prepara aí, tu tem um E era uma mês, turma nova, desculpa, não Turma prestei atenção, nova. turma nova. Turma nova. Aí, ano que vem eles estão fazendo a primeira Eucaristia. Alguns saíram por questão de horário e afins. Mas turma nova, começou com o 5º ano, aí agora tem do 6º até o 9º. Tá bem abrangente a idade. Aham. E eu fui me adaptando. Foi sempre o pai e a mãe dando aquele... Tchê, o encontro, como é que foi? Já preparou? E tentando sempre me cobrar um pouquinho mais que... pensando, tchê, uma gurizada que não conhece. Eu que tô dando exemplo, né? Não, Aham. não é só nos movimentos, na catequese também. Tô dando exemplo. Aí começavam a me questionar coisas, assim, que acabam se tornando repetitivas de toda semana, de perguntarem, mas tal coisa é pecado? O que é pecado? O que os mandamentos querem dizer? É pra Eles botar apertam, na né? água, né? Eles Não é nem apertam, por... Tiveram alguns casos de me perguntarem a mesma coisa umas 5 vezes seguidas. Assim. Aham, pra ver se eu ia mudar de opinião. Era aquele teste mesmo. Mas, né, foi... Não posso dizer que foi tranquilo desde o início, mas no primeiro ano ali eu fui crescendo com eles, entendendo como é que era a dinâmica, o que eles preferiam e afins, e o como trazer a igreja, a tradição, né, fazer com que eles entendessem todo o ministério da nossa religião para a idade deles, que já não é algo que eu entendo tanto assim, já são mais jovens ainda. Sim, aham. E por isso a gente acaba se afastando um pouquinho com as terminologias e como se comunicam. Mas foi majoritariamente assim, tranquilo. Vez ou outra pedir ajuda do pai, do vô, da Camila, até depois do Nazaré, me ajudou a fazer um encontro sobre missa. Uhum. Escreveu Dado, tudo por pra- favor, pede agora pro Joca falar sobre o relacionamento dele, né? Sério? Então vamos lá. Se ele tiver no... Se ele tiver à vontade pra falar... Eu falo com toda certeza. não tem problema algum. Senão eu trazia escrito já. Cara, deve ser um relacionamento muito... Cara, Pro Diego levantar essa bola aí. né, é que a gente começou a se relacionar depois do Nazaré. O ponto foi o Nazaré também, não só pra fé, mas depois do Nazaré eu comecei, mas tô fazendo, não ia muito em festa, mas eu tava tentando ir, não tava me encontrando muito. Aí no Nazaré encontrei pessoas que tinham os mesmos valores, famílias, infâncias parecidas, amigos que condiziam com a minha visão de mundo. Aí eu comecei a me interessar mais, a conhecer mais pessoas e me surgiu a Camille. E alguns meses antes do Nazaré a gente tinha saído um pouco, não tinha dado muito certo. Aí depois do Nazaré a gente foi numa festa juntos, ficou se olhando, tendo aquelas conversas de Se olhar. paquerando. Se paquerando um pouquinho. E aí, hoje estamos há 8 meses namorando. Sempre cobrando um do outro. Todos os dias. Todos os finais de semana ela vem e a gente sempre lembra de ir na missa. Ela me pergunta como é que
como é que estão os encontros, às vezes outra ela me ajuda. E, assim, começou com um namorinho de, gente é parecido, Nazaré, não sei o quê. E aí hoje é uma forma da gente estar buscando os sacramentos da igreja, por estar namorando com ela, por estar dando catequese, por estar querendo sempre entender mais. Eu tô buscando, tô lendo mais o catecismo, tô tentando entender mais a Bíblia, tentando conversar mais com o próprio Frei Lori, que já veio. E ela também pesquisa, vez ou outra me corrige se eu esqueço alguma coisa. E o relacionamento com ela veio no tempo certo, assim, para continuar perseverando, que eu tava nos próprios grupos do Nazaré, eu tava em dúvida, assim, de onde entrar, onde é que eu ia perseverar melhor. Ela acabou me puxando para esse tal de Coração de Maria. Aí hoje estamos firmes e fortes. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Camille, ela fez Nazaré e ela não mora mais em Bagé. Ela tá morando em Pelotas Tá, agora. que dá 170, 200 quilômetros de distância. É. E ela fica toda semana lá. Fica de segunda a sexta lá, final de semana, quando ela pode, ela vem. Tá, e aí como é que é essa relação, cara, de namoro à distância? Hoje? Cara, é tranquila. A gente, ano passado, quando a gente começou, era um assunto. Ela tava recém se formando no Sim. colégio. E, mas como é que vai ser? Ano que vem, provavelmente, eu vou ir pra faculdade e a gente continua, não continua. E, bem, desde o início foi Cristo quem, vamos dizer, iluminou esse relacionamento. Olha, seguindo os ensinamentos, o que eu sei de Cristo, desde que ele esteja no centro, desde que dois estejam reunidos em nome dele, ele vai estar junto. E estando junto dele é o caminho certo. Uhum. E aí a gente se baseou nisso. Desde que a gente não esqueça essas origens, esses valores, continuaria dando certo e ainda estamos aí. Cara... Dado e eu acho que tu... Não, deixa eu respirar, eu tô emocionado. Viu, ó? Cara... Tinha que ter perguntado, né? Não, tinha que perguntar. Obrigado. Cara, então quer dizer que tu estudou o catecismo pra ter uma preparação, vamos dizer assim, pra ter um aprofundamento em termos de relacionamento, isso? Sim, Mais ou menos isso? A maior curiosidade foi isso, que eu já tinha pesquisado, inclusive nas férias, agora que a gente teve de julho no colégio, eu fui no catecismo, passei doente as férias, aí eu fiquei cozinhando e lendo o catecismo, foi basicamente isso que eu fiz por 2 semanas. E aí os sacramentos, aí eu fui ver todos os sacramentos, assim, eu tava pensando, o que eu quero pra minha vida? Vamos ver o que é, quais as opções que a igreja nos dá, né? Aí a ordem, nunca pesquisei muito da ordem. A ordem, pra quem não sabe, é sacerdócio. Sacerdócio. E o Frei Sidney, numa missa, chegou pra mim e perguntou se eu não queria ser papa. Papa, não era nem padre, era papa. Não era nem padre, era Só quer pular umas etapas, só um pouquinho. Não, ele viu que eu comecei a dar catequese com 14 anos, já é preparatório pra papa. Papa, assim, né? Não, é que vem um e logo depois o outro. Sim. É só questão de idade. Tu quer casar ou ser papa, né? É só questão de idade, não tem? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Achei incrível a honra que é, né? Carregar, poder não oferecer, mas poder distribuir os sacramentos, explicar para as outras pessoas e afim. E aí calma. Mas o que eu tenho em casa? Tem o matrimônio dos meus pais. O que é o matrimônio dos meus pais? Eu fui lá e pesquisei. E aí ali eu comecei a entender uma ideiazinha que tinha me vindo, acho que foi no 9º ano. Eu tinha pensado, ser pai deve ser muito legal, mas nunca tinha desenvolvido, assim. Aí pesquisando sobre o matrimônio, hoje eu com certeza quero formar uma família. Não porque, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu avô. Mas, claro, obviamente inspirado neles. Sim. Mas com o princípio de criar uma igreja doméstica, ter uma família para cuidar e a responsabilidade que Cristo nos deu
E as funções numa família são diferentes. Tem o homem e a mulher. A mulher é a única que pode dar à luz. E o homem, em teoria, é quem deveria cuidar das coisas do mundo e cuidar da família O provedor. num todo, o provedor da casa. E, cara, eu não lembro direito que passagem que é, mas eu lembro da frase no catecismo que o esposo ele é convidado a se entregar pela família, assim como Jesus se entregou à igreja. Ele morreu, ele foi crucificado pela sua igreja, Deu a pela vida, sua né? esposa. Entregou a vida. Pesado. Mas tamo aí, tô tentando buscar. Espero que seja com a Camille um dia. Mas tem que estar sempre se preparando. Quem sabe um dia eu não sou papa, né? Segundo Quem você. sabe? Cara, isso aí que tu falou do provedor e de amar a esposa e tal, é uma das leituras do Evangelho do Domingo agora, né? Da segunda leitura, no caso. Que aí falava ali, começava meio forte, assim, começa meio forte ali o texto. Que a mulher tem que ser submissa ao homem, não sei o que. Tchê, tu lê aquilo ali já, opa. Mas aí, cara, durante ali a leitura vai desenvolvendo e fala isso aí. Que Cristo, o que a igreja é, né, pra Cristo? É a esposa. Uhum. E aí, cara, exatamente isso que Aí tu entra falou. exatamente nisso. Exatamente o que tu falou. Tchê, Cristo foi o provedor, cuidou, né, ensinou, e a igreja é o que a mulher é, né? É auxiliar, mas não auxiliar de Sim, tem que não servir, necessariamente da inferioridade. de né? inferioridade, Inferior. servir. Não, exatamente isso aí, cada um com as suas funções. Cara, Sim. perfeito que tu falou, perfeito. É. Cada um com as suas funções. E, cara, e muita gente pega, às vezes, não entende, pega o Antigo Testamento, lê ao pé da letra Sim. e diz que a igreja Aí é que machista, entra tão- que a igreja é isso. Entra a importância tão grande do magistério, da tradição da igreja, né? Que nos Exatamente. explica É. uma interpretação perfeita, né? Exatamente, que até tem uma passagem. Cara, eu leio o evangelho todos os dias, faço reflexão todos os dias, cara, mas eu não gravo. Mateus capítulo 13, versículo tal. Que os fariseus pegam eles ficam naquela coisa tentando Cristo, né? E aí eles perguntam pra ele assim: uma mulher ficou viúva e o marido tinha 7. Não é esse aí, peraí. Deixa eu voltar. Eles falam que a lei de Moisés permitia que o homem se divorciasse, né? Uhum. Desse uma carta de Sim. divórcio pra mulher, né? E aí ele fala, né? Cara, ele fez isso aí pela dureza do coração de vocês. Uhum. Mas o que diz lá no início? Querendo dizer, quando Deus criou o mundo, Aham. né? Que homem e mulher se unirão e não vão se separar Sim. mais. Uma união Então, o insolúvel. que eu entendi, assim, pela dureza do coração? Quando os dois estão convictos do que querem, né? E aí vão seguir os dois na direção de Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Os dois, a partir do momento que um tiver o coração duro, vai dar zica, Aham. entendeu? A partir do momento que eu achar que eu sou superior à minha mulher, ou que a minha mulher achar que é superior a mim, Começa e eu me daí. achar no direito de trair, me achar no direito de fazer o que eu quiser, Uhum. ou ela se achar no direito de fazer o que quiser. Não, o casamento tem que ter liberdade. Não, aí começa Cara, o erro. aí começa o erro, entendeu? Em Então dado aí vem a dureza do coração. Aham. Aquilo que eu ia falar aquela hora, que eu acho que casou perfeitamente com o momento agora da nossa conversa, né? Tu ainda que é um pouco mais velho que a gente, né? Só um Cara, pouquinho. nem Quase nenhuma pouquinho. diferença. Cara, Quase nenhuma diferença. Cara, se eu tivesse rodado 2 anos, vocês tinham sido meus colegas. Por aí. Tu vai entender isso melhor que a gente ainda, né? Mas com o passar do tempo e com a maturidade, a gente acaba, querendo ou não, pela nossa opinião e pela formação do nosso caráter e tudo mais, dos nossos valores, né? A gente acaba selecionando quem fica ao nosso lado e quem não fica, né? Exatamente, perfeito. E aí, isso que o Joca falou, ele encontrou a Camille no momento certo, principalmente porque ele viu, ele não gostava de ir em festa, porque ele não gostava das coisas que aconteciam em festas, ela também não, e eles acabaram se encontrando, tipo, é um caminho natural, né? E aí, o nosso, assim como os nossos valores, eu acho que eles influenciam em quem vai estar perto da gente e quem não vai estar, a nossa transformação dos nossos valores também influencia quem tá junto com a gente, né? Daí eu tava pensando, né? Na minha casa, na minha família, como eu falei lá no começo, quando eu tava me apresentando. O meu pai e minha mãe, eles, inicialmente, assim, na infância deles e tudo mais, eles sempre foram católicos, sempre me instruíram nesse caminho, mas nunca de uma maneira ativa, né? E aí, tanto que eles não fizeram catequese, não tinham primeira Eucaristia,
E aí eles entraram pra fazer, na turma pra fazer a primeira Eucaristia, depois que eu já tava concluindo esse caminho. Então eles fizeram agora, eles terminaram nesse ano a catequese, e a missa de primeira comunhão deles foi a mesma dos meus alunos. E isso foi algo assim muito... Que legal, cara. Que tipo, legal. muito legal, né? Aham. Saber que eu, querendo ou não, influenciei, né, eles nesse caminho, por eu ter ido atrás, por mais que o incentivo no começo tenha sido deles, mas por eu ter ido atrás e me aprofundado nisso, acabou puxando eles juntos, né? E aí hoje a minha mãe, ela fez o último Nazaré também, ela trabalhou, ela entrou nesse caminho, né? Eles fizeram crisma, então eles estão nesse caminho, né? Então, assim como acho que a nossa formação, ela influencia em quem vai estar junto com a gente ou não, a nossa transformação de ideais também transforma quem tá ao nosso redor, né? Positivo ou negativamente. Né? Exatamente. Cara, sensacional. Sim, na fila ficou o meu pai, atrás a minha mãe e atrás o irmão do Joca, né? Fico olhando assim pro Rafa. Tá, o Rafa vai fazer a primeira coisa. O que os pais do Diego estão fazendo? Na fila ainda. Será Na que eles fila. erraram? Aí depois que eu fui me ligar, pá, que massa. Ele, como filho, levou os pais. Mesmo que... Foi muito legal, né? E a gente recebeu uma dádiva tão grande ainda que... Acho que grande parte das pessoas já tá sabendo, né? Que a minha mãe, ela trabalhou no Nazaré, agora no último que foi 5, 6, 7, por aí, de julho, né? Foi por aí. E aí, bota que a gente tenha terminado dia 7 de julho o Nazaré, tenha sido o domingo da saída da missa. E no dia 17 de julho, minha mãe descobriu que tava grávida, né? Legal, né? Que legal. Agora ela descobriu, assim, uma gravidez muito recente, mas ela já tava grávida quando ela trabalhou de há poucos dias. Só não sabia? Só não sabia ainda, né? Agora ela tá com 2 meses de gravidez e vem aí mais um irmão. Imagina eu com 18 anos, irmão mais velho. Né? Nem lembro mais como é que é, né? Tem mais um Dieguinho. Imagina. Tem mais um Dieguinho por aí. Tia Guriz, e essa coisa que tu falou, assim, dos filhos, né? Levar os pais... É porque são pais que incentivam, né? Que nem foi o caso teu. Mas acontece muito também de pais que querem que os filhos façam catequese, querem que os filhos façam o Eterna Semente. Cara, mas depois que saem, por exemplo, catequese, querem que os filhos façam catequese. Cara, mas aí tem missa da catequese e os pais não vão. Exatamente. Entendeu? Não incentivo durante todo o caminho, né? Quando a criança, ela vinga na catequese e ela chega até a primeira Eucaristia, cara, é porque ela... com certeza. É coisa dela mesmo, escutou o chamadinho ali e foi. No Eterna Semente, eu já vi alguns casos de pais que acham maravilhoso, vão ali na missa de saída, acham aquilo lindo, maravilhoso. Mas é a primeira coisa que a criança faz na segunda-feira. Foi isso que tu aprendeu no Eterna Semente? Sim. Foi isso, Sim. entendeu? Começa a jogar uma carga. Claro, como se fosse aí começa a jogar uma mais carga estimula a criança, que nem os né? fariseus faziam com o povo, entendeu? Começa a jogar uma carga absurda. Cara, é um processo de transformação, entendeu? E o Emaús é a mesma coisa. Alguns pais, assim, querem que o... Até padrinhos mesmo, né? Até amigos que fazem assim. Querem que o cara entre lá pra dentro, porque acham que lá vai mudar a vida do cara. E aí coloca essa cara em cima, né? Cara, um processo, entendeu? A semente, ela é plantada, né? Exatamente. Mas quando ela vai germinar, depende do... Não, e aí ao invés de tu... Da pessoa tu que regar... fez, de puxar, né? Puxar os Sim. pais. Cara, os pais com esse pensamento começam Claro, né? começa a pisar naquela semente, né? E aí a semente não consegue... aquilo que o Joca falou da igreja familiar, da igreja doméstica, né? É muito importante, é fundamental, não? É a base, né? O pilar, não? Principal para construir uma caminhada, né? Cara, vocês trouxeram, né, os evangelhos, né, que a gente sempre pede pro convidado trazer. Aí, como vocês são 2, trouxeram cada um. O teu eu já deixei separado aqui. Aí depois a gente procura o do Joca. Que é Mateus 14... Do 22 ao 33. 22 ao 33. Deixa eu me achar aqui. Tá bem embaixo lá, eu acho. Começa o 22. É esse aí mesmo? Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali, sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cara, esse evangelho pra mim é sensacional. Essa passagem da vida de Jesus é algo assim que me toca muito. E era algo que, naquele momento que eu falei que meu pai tava doente, que eu tava em casa com meu irmão, né? Que os meus amigos, algum deles, eu não vou lembrar agora qual, me falou sobre essa passagem e me disse, né? Calma que Jesus tá sempre no barco, né? Embora a gente não veja ele, embora as tentações surjam, né? E a gente vê, né? O mundo tá aí pronto para nos oferecer as piores coisas, né? E apesar de tudo isso, Jesus tá no barco, ainda que a gente não veja ele, né? Tem uma imagem também muito, muito legal que eu adoro, que é um quadro de Jesus batendo numa porta. E aí esse quadro, ele ficou muito famoso, e aí conta a história que ele foi para uma exposição e aí perguntaram pro pintor, né? Por que ele desenhou a porta sem maçaneta? E aí ele falou: eu desenhei a porta sem maçaneta porque essa é a porta do nosso coração. E Jesus toca por fora, só que ela só abre por dentro. E aí é exatamente isso. Ele tá no barco, só que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar que ele vai acalmar a tempestade se assim for necessário. A gente tem que abrir essa porta do nosso coração para deixar ele entrar, né? E aí é aquilo, né? A gente sabe que a gente acredita, mas que a gente acredite sempre mais, assim como o Pedro ali, ele acreditava, tudo bem, ele foi para as águas, se lançou às águas, só que ele começou a duvidar, será que realmente vai dar certo? Uhum. E aí começou a afundar, e aí Jesus tira ele, bota ele de volta no barco e dá uma ralhada nele, né? E diz: pô, por que tu tem tão pouca fé assim? Acredita, né? Quando bate o vento, ele sente, né? Ele sente, aí ele se prova, né? Que nem nos nossos momentos de dificuldade, quando a gente sente, a gente acaba acreditando e aumentando ainda mais a nossa fé. Então que a gente possa continuar com essa nossa fé sempre mais alto que dá, sempre alimentando, né? Bem, eu acredito, a conversão, pelo menos, o que eu acredito que seja, não é uma obra da noite para o dia. É mais algo que vai se construindo a vida inteira. Vai sendo posta tijolo a posta tijolo. E me veio na conversa agora que a gente estava tendo sobre o Maús do Nazaré, que as pessoas às vezes colocam como uma lição de moral. Mas tu recém fez o Nazaré, como é que tu tá fazendo isso? Tu saiu da casa, não era pra tu estar santo agora. Cara, não é assim que acontece. Vez ou outra tem aquela piadinha de um colega teu que não é muito de nenhuma religião, que não é muito da igreja, faz aquela piadinha que tu vai ser padre, não sei o quê. Mas é realmente uma obra que a gente vai fazendo com quem está ao nosso lado, nossos irmãos em Cristo, nossa família, a igreja doméstica como base, tendo sempre os valores da nossa tradição, do nosso ministério como fundamentos para a nossa vida. E sempre a gente tem que estar buscando, porque não adianta a gente estar só... eu pus minha skin de cristão, fiz o curso, saí, aí agora eu tô santo, servi mais 50 jovens e é isso, não tenho mais nenhum pecado. Também não é assim, é essa obra de uma vida inteira, realmente. Tem gente que pode começar, nem a gente, ser chamado mais cedo, nas primeiras 2 décadas de vida. E tem gente também que acaba
conhecendo a Cristo, tendo uma experiência próxima com Ele depois dos 40, 60, 80. E para Deus o tempo não importa, né? Ele está acima do espaço e do tempo. Outra coisa que meus catequizandos ficam perguntando também, mas... Sabia que isso aí que tu falou tem a ver com a reflexão dos últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Sabia não? Não. O Evangelho de Jesus fala assim, onde os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? E é exatamente isso aí que ele falou, ó. Tem gente que se converte agora, né? Que é o caso de vocês, e pega um cara lá que se converteu com 50 anos. Então, teoricamente, no olhar humano, esses caras aqui que se converteram com 18, eles vão ter uma jornada mais longa, né, de conversão, vão indo, e o outro vai ter uma jornada mais curta. Sim. Né, se a gente for comparar a morte por idade. Né, então, assim, cara, na conta humana, cara, esses caras aqui estão salvos e esses aqui vão esperar um tempo. Não, ao contrário, não. Todos vão chegar juntos, como se fosse uma linha de corrida, entendeu? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mas não quer dizer que os primeiros vão chegar por último. Não. Nós vamos chegar junto. Claro. Entendeu? Vai chegar todo mundo junto. É que nem aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, do guepardo e da tartaruga. Claro, não. Que Noé chamou os bichinhos, aí o guepardo deu um pulo e tava lá na arca. Cara, ele ficou lá esperando a tartaruga porque todo mundo chegar, tinha que passar, entendeu? Isso que o Joca tava falando às vezes tem gente, a gente sabe, né, que no mundo é assim, que nos olha e diz, esse aí vai ser padre, esse aí, com certeza, esse aí vai ser papa, como disse, como brincou o Joca. E aí tem um exemplo de um amigo nosso que é nosso colega, e quando ele assistir, eu espero que ele assista, ele vai se identificar, mas eu não vou falar o nome dele por privacidade. Eu não tive permissão pra isso. Manda direct depois. Mas ele tava num bar, assim, numa festa, e ele tava bebendo cerveja, assim, normal, tava tipo numa janta, assim, tranquilo. E aí teve uma menina que conhecia ele dos movimentos, e ela chegou e disse, ué, o que tu faz aqui? Tu não é do Eterna? Como assim você tá bebendo? E aí ele ficou olhando pra ela e ele ficou tipo, tudo bem, eu sou, mas isso não me impede de por exemplo, beber. Isso não nos torna pessoas que não vão conviver com as coisas do mundo de fora da igreja, né? É aquilo que eu tava falando, a gente tem que ser coerente. A gente sabe que, por exemplo, a gente não vai ir pra uma festa se emborrachar, beber até cair, até perder a nossa consciência de propósito. Mas a gente sabe que também não tem problema, como o Joca tava falando, a gente sair com amigos pra jantar. Exatamente. Né? Isso não nos torna santos. E aí, por isso que dentro disso a gente vê várias vocações. O Frei Lori, por exemplo, foi chamado para o sacerdócio, para as missões que ele foi, que tem uma caminhada linda dentro da igreja, assim como tu, por exemplo, foi chamado para o matrimônio. E isso não torna ele um católico melhor do que tu, por exemplo. Vocês estão seguindo caminhos em busca da santidade de maneiras diferentes, né? Então, essa nossa caminhada não nos torna padres ou até papas, né? Mas a gente sabe que a gente está buscando a Cristo e levando o evangelho a toda criatura, como nos foi pedido, que a gente está no caminho certo, não? Exatamente. Só para pôr uma passagem, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Só um único versículo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a gente pode estar no bar que for, na janta que for. O que importa é que a gente possa transmitir a imagem de Cristo para as outras pessoas. Porque se a gente ficar nessa, eu não posso ir por causa da igreja, eu não posso ir para a festa por causa da igreja, eu não posso falar contigo porque tu não é da mesma igreja que eu. Não é assim que funciona. Jesus andava com fariseus, com mestres da lei, com todo tipo de gente. Cobradores de impostos. Cobradores de impostos, desde que eles estivessem com o coração aberto. E, assim, desde que a gente consiga passar essa imagem, que a gente consiga transmitir o amor dele para o próximo, que nem ele nos pediu, para transmitir o evangelho, é isso que importa. E, independente da gente estar fazendo isso hoje, amanhã, daqui a um ano, desde que a gente consiga tocar mais algum coração, esse coração vai estar chegando junto da gente, lá nos céus. Assim espero. Junto Amém. De Deus. E é aquilo que o Joca acabou de falar da nossa imagem, né? A gente não precisa, por exemplo, andar sempre com a Bíblia debaixo do braço e hoje a gente chegar, não, com licença, fica todo mundo em silêncio que agora eu vou ler o evangelho do dia.
Mas através do nosso exemplo, a gente acaba arrastando, sim, as pessoas, né? Naquela frase, a palavra ensina, mas o exemplo, ele arrasta, né? E aí, em cada espaço de convívio que a gente chega, e aí, por exemplo, o Joca é uma pessoa que transmite uma paz sem igual, né? Quando o Joca chega numa sala de aula, por exemplo, e as pessoas olham pra ele e dizem, bah, que cara gente boa, e cara legal de conviver. E aí, na hora dá o estalo, e ele é dos movimentos, ele é católico. Com certeza essa pessoa, ela associa as duas coisas na cabeça dela e ela vai acabar criando a opinião de que ser católico, ser jovem, ser de movimentos não impede a pessoa de ser uma pessoa gente boa, uma pessoa normal, como todas as outras. E que tomara que todas fossem assim, né? É verdade. Guris, quero agradecer vocês. Cara, que baita bate-papo. Eu falei que ia fluir, viu? Eu disse que ia fluir. Cara, muito feliz mesmo. Antes, eu tenho que falar aqui, pegar minha cola para falar os nossos apoiadores. Não sei se vocês conhecem, Sam, Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses. E cafés especiais. Maiores informações, 53999715205. Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. O Shopping das Baterias faz parte do grupo Batistella. E Ferragem Pizarro, na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade, melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569. Guris, mais uma vez, obrigado. Cara, uma baita honra, um baita aprendizado. Acho que deu pra gente trocar bastante coisa, mas eu com certeza aprendi muito mais hoje do que poderia ter passado para vocês. Né? Galera, obrigado para quem chegou até aqui. Né? Então, vendo aqui esses guris, esses jovens falando, a gente tem mais esperança na igreja e, quem sabe, no futuro do nosso Brasil. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!